mas eu quero convidá-los para que nós iniciemos com muita reverência, com temor e tremor diante de Deus, os estudos do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Irmãos, não há dúvidas de que o quarto evangelho é de autoria de João o apóstolo. Ele foi o último evangelho a ser escrito. Foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, na cidade de Éfeso. Foi lá que o apóstolo João morreu de velhice, morreu de morte natural, uma vez que todos os outros apóstolos foram martirizados. E é interessante que cada um dos 4 evangelhos que temos na nossa Bíblia, 2 foram escritos por apóstolos e 2 foram escritos por discípulos de apóstolos, não é? É muito importante que nós entendamos isso, e não custa nada recapitular, para que nós possamos nos inteirar do que os 4 evangelhos que estão na nossa Bíblia nos falam acerca de Jesus. Eu falei isso semana passada e muito brevemente quero trazer para os irmãos as mesmas informações, dizendo que o Evangelho de Mateus, vocês sabem, ele foi escrito por um judeu, no caso Mateus, que o escreveu para mostrar aos seus compatriotas, no caso os próprios judeus, que Jesus era o Messias. Mas, curiosamente, na minha e na sua Bíblia, o Evangelho de Mateus vem em primeiro lugar, mas ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Então, Mateus, ele nos mostra, ele nos apresenta Jesus, o Messias. Mateus é aquele que se preocupa em mostrar a genealogia de Jesus e provar que Jesus é o filho de Davi, provar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então você vai ver muita profecia sendo cumprida no Evangelho de Mateus, que era um dos 12, que era um apóstolo de Jesus. Aí vem o Evangelho de Marcos. Quem é esse Marcos? Esse Marcos é João Marcos, o primo de Barnabé, aquele companheiro de Paulo, aquele que ajudou Paulo nas suas viagens missionárias. Pois é, João Marcos era primo de Barnabé e não era um apóstolo. João Marcos, ele aprendeu o evangelho de Pedro. Todas as informações que Marcos apresenta no seu evangelho foram recebidas do apóstolo Pedro. Tanto é que quando Pedro saiu da prisão, ele foi justamente para a casa de João Marcos. Então, esse João Marcos, esse Marcos da nossa Bíblia, ele escreve o seu evangelho. Ele sim, provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, por volta do ano 64, e ele escreve para os romanos. Não é à toa que os romanos, vocês sabem, Roma era um império escravagista, um império onde havia pelo menos cerca de 500 mil escravos naqueles tempos. Então Marcos, ele é aquele que mostra para os romanos que Jesus veio servir. Jesus é o servo. Jesus é aquele servo que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Então vai gravando aí. Mateus escreve para os judeus, para provar que Jesus é o Messias. Marcos escreve para os romanos, para mostrar que Jesus é o servo. E Lucas? Quem é Lucas? Lucas também não era apóstolo. Lucas era grego. E Lucas escreve o seu evangelho, irmãos, para os gregos, principalmente para um tal Teófilo, que talvez pudesse ser um amigo dele. E Lucas, ele se converte com as pregações do apóstolo Paulo, tanto é que ele se torna muito íntimo de Paulo. Lucas não é apóstolo, mas ele tem uma característica muito importante. Lucas é médico. Tanto é que Lucas, apenas Lucas registra o suor de sangue de Jesus no Getsêmani, porque Lucas conhecia
essas questões da anatomia, da fisiologia humana. Então Lucas, ele quer provar uma coisa muito importante. Ele quer provar que Jesus é um homem, Jesus é o filho do homem. Jesus é aquele que veio como homem, entende? Esse é o assunto, é a temática do Evangelho de Lucas, que, repito, foi escrito para os gregos. Aí vem João, o apóstolo João, que também escreveu 3 cartas e escreveu o livro do Apocalipse. João, ele quer escrever para todos. Ele quer escrever para todos os cristãos, tanto os judeus quanto os gentios. E se Mateus procurou apresentar o Jesus Messias, Marcos procurou apresentar o Jesus servo, Lucas procurou apresentar o Jesus homem, João é aquele que vai apresentar o Jesus Deus. Ele quer mostrar que Jesus é Deus. Por isso que você vai encontrar algumas singularidades no Evangelho de João, principalmente em alguns momentos, quando Jesus Cristo diz, eu sou. Jesus fala muito isso no Evangelho de João, eu sou, eu sou, eu sou. Conversando com a mulher samaritana, a mulher samaritana disse, sabemos que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus olhou para a mulher samaritana e disse, eu sou, eu que falo contigo. Jesus, lá em João capítulo 14, ele vai dizer, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em João capítulo 15, versículo 5, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor, não é? Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Toda vara que permanece em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lá em João capítulo 10, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então você vai observar Jesus sendo mostrado como o eu sou no Evangelho de João, fazendo alusão a Êxodo, quando Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E Moisés diz, ok, eu irei lá, mas eles me perguntarão, quem és tu? O que eu direi a eles? Quem é o Senhor? Qual o teu nome? Então Deus olha para Moisés e diz, eu sou o que sou. Vá lá e diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Observe então que João é aquele que quer fazer um paralelo. Ele quer pegar o Antigo Testamento e quer trazer para o Novo Testamento, mostrando que Jesus é o eu sou entre nós. Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus que está entre nós. Entende, irmãos? Essa é a importância do Evangelho de João. Então João, ele vai, irmãos, de certa forma, eu quero que vocês prestem bastante atenção em algo que vai acontecer. Lá no segundo livro dos reis, nós vamos ver quando Salomão, ele vai consagrar o templo, lá em 1 Reis, no primeiro livro dos reis, capítulo 8, lá no versículo 27, Salomão faz uma pergunta, vocês se lembram? Nós estudamos isso aqui às quartas-feiras. Salomão faz a seguinte pergunta, lá no versículo 27, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Mas todos nós sabemos de uma coisa, com o passar do tempo e com as constantes atitudes dos judeus, dos israelitas, não é, dos hebreus, daquele povo que recebeu várias nomenclaturas ao longo da revelação, primeiro hebreus, depois israelitas, depois judeus. Aquele povo foi um povo de dura cerviz, foi um povo obstinado, foi um povo que desobedeceu muito a Deus, e com o passar do tempo, a glória de Deus se retirou de Israel, e o povo de Israel foi destruído pela Assíria. Aí nós já estamos ali naquele período, quando o reino foi dividido em duas partes, o reino do norte deixou de existir,
Ficou apenas o reino do sul, e o reino do sul também foi levado cativo para a Babilônia, porque a glória de Deus havia se retirado do templo, havia se retirado da nação. A glória de Deus havia ido embora. Pois bem, agora, João vai mostrar uma coisa muito importante. A glória de Deus voltou. Voltou como? Na pessoa do seu filho. Jesus é a glória de Deus de volta. É a glória de Deus entre nós. Entende? Jesus é a manifestação de Deus que voltou para estar com o seu povo, como diz alguns teólogos, para tabernacular entre o seu povo, porque o tabernáculo era uma figura de Cristo no meio do povo, assim como o templo também. O templo foi destruído, mas agora o verdadeiro templo, a verdadeira glória de Deus volta e está agora no mundo, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Então eu fiz essa introdução para que os irmãos possam entender a dramaticidade desses 3 versículos que são maravilhosos. Maravilhosos. Eu confesso para vocês que eu queria expor hoje até o versículo 18. Mas eu fui pesquisando, fui buscando, fui cavando, e eu cheguei a um determinado momento, voltei atrás, deletei 15 versículos e falei, não consigo expor de 1 a 18. Eu vou ter que expor de 1 a 3. Porque se eu for expor de 1 a 18, eu vou ter que ficar uma semana com a igreja. Uma semana de tanta coisa que nós vamos aprender aqui. Então é melhor apresentar isso, não é? Pausadamente, para que nós possamos nos deliciar com esse banquete que Deus coloca diante de nós. É maravilhoso demais. João começa assim, preste atenção. Veja como que João começa. No princípio, versículo 1, era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra grega aqui, verbo, vem do grego logos. Logos. O que é logos? Palavra. É a palavra. Provavelmente, João estava com Gênesis capítulo 1 na mente. João deve ter pensado assim, e aqui eu peço licença à igreja para conjecturar. Eu não vou falar nenhuma heresia, eu vou apenas conjecturar. João deve ter pensado assim, eu quero mostrar que Cristo é Deus entre nós. Eu quero mostrar que Deus está aqui. Mas como começar? Como iniciar? O próprio João vai dizer uma coisa muito interessante. Ele disse que se todas as coisas que Jesus Cristo fez fossem registradas, fossem escritas, nem todos os livros do mundo caberiam. João diz isso. Então, como é que eu vou mostrar esse Deus conosco? De que maneira eu vou fazer isso? Provavelmente, ele deve ter se lembrado de Gênesis capítulo 1. Como é que eu vou começar? Eu vou começar do começo. E aí, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, preste atenção. No princípio, olha como que João começa o evangelho. No princípio. Olha só, olha o paralelo de um versículo com o outro. Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok, agora preste atenção no versículo 3, irmãos. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse, e pronunciou, palavra, logos, o verbo. Já sei como eu vou começar o meu evangelho. No princípio era o verbo. Aleluia! No princípio era a palavra. E a palavra, o verbo, o logos, estava com Deus. E tem mais. O logos, a palavra, era Deus. Ah, irmãos, que maravilha de começo.
Não poderia ter começado melhor. Observe só, João lembrando de Gênesis, e disse Deus, observe que todo o processo criativo de Deus parte da sua palavra. E disse Deus, haja, faça-se, surja. E as coisas foram surgindo maravilhosamente e poderosamente com o simples dizer de Deus. Dá para imaginar o que é isso, irmãos? Eu fico imaginando, irmãos. É claro que por mais que nós tentemos imaginar, isso extrapola a nossa capacidade humana. Mas imagine só Deus dizendo, haja luz, e de repente a luz surge. Pelo simples pronunciar de sua palavra. Você está entendendo agora por que a palavra de Deus tem poder? Você está entendendo agora por que a igreja de Jesus Cristo não precisa de entretenimento? Ela precisa da palavra. Porque é a palavra que traz vida, é a palavra que cura, é a palavra que traz à existência aquilo que não existe. Jesus é o Logos de Deus. E aí João continua, ele não para. Ele diz assim, ele estava no princípio com Deus. Grave isso, com Deus. Todas as coisas, olha o advérbio. O que eu falei com vocês semana passada? Que nós precisamos nos atentar para os advérbios. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É aqui, nos versículos 2 e 3, que eu escrevi 7 folhas. 7. Está aqui para não deixar eu mentir para você. 7 folhas, só nos versículos 2 e 3. Porque é coisa demais. Essa é a palavra de Deus que nós temos conosco. Por isso, você entendeu por que Satanás persegue tanto a palavra? Por que Satanás quis impedir que a palavra chegasse até nossas mãos? Na Idade Média, principalmente, quantos livros foram queimados? Pregava-se que a Bíblia deixava as pessoas loucas, que ninguém podia ler a Bíblia, apenas o alto magistério da Igreja Romana poderia interpretá-la. Por quê? Porque todos conhecem, inclusive o diabo, o poder que a palavra de Deus tem. Não é à toa que quando Satanás foi tentar Jesus lá no deserto, Satanás chegou diante de Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E aí Jesus, o verbo, o Logos, ele disse, está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás pegou Jesus e colocou Jesus no pináculo do templo, 40 metros de altura, e disse, tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque eu sei que também está escrito, não é? A teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Satanás também conhece a Bíblia, Salmo 91. Só que ele tira o texto do contexto para fazer dele um pretexto. E aí Jesus olha para Satanás e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o Satanás levou Jesus ao alto de um monte, e de lá ele viu, é óbvio que isso foi uma ação maligna, de mostrar a Jesus todos os reinos da terra, e ele diz para Jesus, tudo isso me foi entregue, e eu dou a quem quer. Se tu, prostrado, me adorares, eu te darei. E aí Jesus dá o golpe Tramontina. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a palavra de Deus diz que o diabo deixou. Com o quê? Palavra, Logos, verdade. É por isso que o diabo, ele treme quando um crente lê e pratica a palavra de Deus, porque ele sabe do poder que ela tem.
Então João diz assim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu quero que você aprenda comigo algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, preste atenção. Primeira coisa que eu quero que você aprenda é que, em primeiro lugar, observemos que o versículo 2 diz que ele estava com Deus. Ele estava com. Entende? Irmãos, no terceiro século da era cristã, surgiu um homem chamado Sabélio. E ele começou a formular uma doutrina que depois recebeu o nome de unicismo. Unicismo, também conhecida como sabelianismo ou modalismo. Chame do jeito que você quiser, é a mesma coisa. Mas é mais conhecida como unicismo. E o que é que o unicismo ensinava? O unicismo ensinava que, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três manifestações de Deus. Ou seja, num determinado momento da história, o Deus se apresentou como Pai, depois ele se apresentou como Filho e depois ele se apresentou como Espírito Santo. Entende? Eram manifestações, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Olha aqui, engenhosidade de Satanás para desconstruir a doutrina bíblica da Trindade. Porque o que é que a Trindade ensina? A Trindade ensina o seguinte, a doutrina da Trindade diz o seguinte, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é nem o Pai nem o Filho. São três pessoas distintas com uma mesma natureza divina, formando um único Deus. Essa é a doutrina da Trindade. Mas o sabelianismo ou unicismo dizia que não, que na verdade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não passavam de três manifestações de Deus. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para João capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ele estava no princípio com. Quando você está com alguém, você é distinto desse alguém, sim ou não? Então observe que Deus e Cristo são duas pessoas distintas. Ele estava com Deus. Ele não era, naquele momento, a pessoa de Deus. Ele era a pessoa do Filho, o Verbo eterno, que estava com Deus. E aí nós vamos para o versículo 3, que diz assim, todas, olha o advérbio, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe esse sabelianismo, negando a doutrina da Trindade, deu origem, daqui a pouquinho nós vamos falar, a uma outra linha de pensamento, a uma outra doutrina chamada arianismo, que diz que na verdade Jesus, ele foi criado por Deus, logo ele é inferior a Deus. Mas o versículo de número 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele. E aí, irmãos, em segundo lugar, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que se Jesus fosse criado, nem todas as coisas seriam feitas por ele, porque isso excluiria ele mesmo. Observe, todas as coisas foram feitas por ele, mas ele mesmo não havia tido essa prerrogativa. Por quê? Porque ele havia sido criado por alguém. Observe como que Satanás, sujo e astuto como é, ele entra nas entrelinhas do texto bíblico e ele começa a pegar algumas pessoas que estão ali, de alguma forma, desprovidas de atenção em determinados textos, e por conta disso, heresias vão surgindo. Se Cristo é aquele que criou todas as coisas, veja só o Salmo 33, 9. Salmo 33, 9 diz assim, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Aí nós vamos para Colossenses 1, 16 e 17. Veja só, Paulo está falando
do Filho. Paulo está falando de Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu falei para vocês do arianismo, não falei? Pois bem, o que é o arianismo? O arianismo foi uma doutrina formulada por um bispo chamado Ário. Ele era bispo na cidade de Alexandria, no Egito. E esse Ário, ele começou a explicar o seguinte: Jesus Cristo, olha só, ele entrou na garupa do modalismo, na garupa do sabelianismo, e começou a dizer o seguinte: Jesus Cristo não pode ser Deus, porque existe somente um Deus. Jesus Cristo foi criado por Deus, logo ele é inferior a Deus. E ele começou a disseminar isso naquela região. A igreja cristã, então, considerou Ário um herege e convocou um concílio, uma reunião, chamado de Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Qual foi o objetivo do Concílio de Nicéia? Desconstruir a doutrina de Ário, desconstruir o arianismo e reforçar a crença na doutrina da Trindade, principalmente a crença na deidade de Jesus. Eu trouxe para vocês aqui as resoluções desse concílio, que ficou conhecido como Credo Niceno, ou seja, a confissão de fé daquele concílio que se reuniu para reforçar a Trindade. E o Credo Niceno diz assim, preste atenção: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, preste atenção, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, desculpem, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida no mundo vindouro. O Concílio de Nicéia definiu isso, excluiu Ário das suas funções de bispo, ele foi exilado e o arianismo foi considerado uma heresia, e o arianismo até hoje está presente no mundo, escondido com as roupagens de algumas confissões religiosas, inclusive o unicismo continua mais vivo do que nunca, na boca de muitos pregadores que negam a doutrina da Trindade, principalmente, negam que Jesus Cristo seja Deus conosco. Observe só. Então, eu repito, por isso que João disse, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, ainda no versículo 3, nós temos mais uma coisa maravilhosa para entender. O versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Escute uma coisa, irmãos, a ciência,
A ciência diz o seguinte, a ciência, aqui eu vou tentar sintetizar para vocês a doutrina que a ciência apregoa por aí. Lá no começo, bem no começo, aconteceu uma explosão. Bum! Essa explosão começou a dar origem a muitos corpos celestes incandescentes que depois de milhões e milhões de anos foram esfriando, 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 e cada um desses corpos celestes foram alocados em algum lugar do universo, apenas do nosso universo, da nossa conhecida Via Láctea, porque existem bilhões de galáxias, assim como existem bilhões e trilhões de estrelas. Mas na nossa galáxia, esses corpos celestes foram sendo alocados e um deles começou a adquirir uma forma e ele foi esfriando, e de repente surge um objeto líquido chamado água, que ainda era muito quente, mas foi esfriando com o tempo. Aqui nós estamos falando de milhões e milhões de anos. E esses corpos celestes foram esfriando, e essa água foi esfriando, e quando ela estava na temperatura ideal, surgiu um ser microscópico. E esse ser microscópico começou a passar por uma mutação, e foi mudando a sua forma, e foi ganhando uma forma disforme. E esse ser microscópico foi dando origem, não se sabe como, a outros seres microscópicos, que foram crescendo e foram adquirindo uma forma que não se sabe bem o que é, mas de repente aquele ser microscópico começou a perceber que podia ficar sem a água, e ele pulou para a terra. Mas esse para a terra demorou milhões de anos. Mas aí ele vai para a terra e ele começa a se arrastar na terra. E ali começa a acontecer algo estranho. Uma coisinha começa a surgir naquele microscópico, tem um braço. Vocês estão rindo, mas tem gente que acredita nisso. E aí, de repente, do outro lado também. E agora tem um terceiro surgindo, que coisa estranha, de repente, uma perninha. E aquela coisa começa a perceber que ela pode caminhar. E de repente nasce um rabinho. E aquela coisa agora está em pé. Depois de bilhões de anos. E aquilo vai se desenvolvendo e vai se desenvolvendo. Acredite, tem gente que acredita nisso. E agora aquele serzinho começa a crescer pelos. E ele agora olha para si mesmo e olha para o outro. E começa a se comunicar com urros, e surgem os nossos ancestrais. E eles começam a subir em árvores, mas de repente vêm para a terra de novo. Agora eles não engatinham, eles começam a andar. A ciência chama de Homus erectus. E o tempo vai passando, 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 vai passando. E aqui estamos nós. É isso que a ciência ensina. É a teoria da evolução. Irmãos, há pessoas que acreditam nisso. E eu posso dizer para vocês com toda certeza, é claro que eu dei aqui uma pincelada de humor, mas isso é tratado com muita seriedade na ciência. E eu posso dizer uma coisa para vocês, com toda a certeza que eu tenho no meu coração, é preciso mais fé para acreditar nisso, do que para acreditar que um ser disse, haja luz e houve luz. Entende? Aí, veja só o que João vai dizer no versículo 3. João vai dizer no versículo 3 o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele. Olha que interessante, a expressão foram feitas no grego está no tempo perfeito. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa?
é que quando João disse que todas as coisas foram feitas, isso mostra que foi um ato concluído. A criação foi concluída. Ela não está em constante evolução. A tecnologia evoluiu, sim ou não? Talvez a mente humana evoluiu, mas a composição humana não. Há uma música de um grupo que não existe mais, chamado Rebanhão. E eles têm uma música fantástica que dizia assim, mais ou menos: de Ramsés a Darwin, o macaco não mudou, e o homem também não. Na busca do elo perdido, foi ferido num duelo com o seu coração de pedra. Eu gosto muito dessa parte. De Ramsés a Darwin, o macaco não mudou. Não é? Por quê? João está dizendo, todas as coisas foram feitas, concluído, acabou. Ele criou tudo perfeitamente em harmonia com a sua vontade. Agora eu quero encerrar e partir aqui para a aplicação, já caminhando para o final da minha exposição. Eu quero que você tome conhecimento do porquê de João ter usado essa terminologia, logos. Sabe por quê, irmãos? 600 anos antes de João, 600 anos antes de João, houve um filósofo em Éfeso chamado Heráclito. E esse filósofo, Heráclito, ele formulou o conceito de logos. Heráclito dizia o seguinte: existe uma causa primeira de todas as coisas. Essa causa primeira é o logos, é a palavra. Só que isso para Heráclito era um conceito de logos. Então João, que estava em Éfeso, se apropriou desse conceito de Heráclito e formulou o versículo 1. No princípio era o logos. O logos que Heráclito havia dito, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Ou seja, João está dizendo, ok, eu concordo com Heráclito, existe uma causa primeira de todas as coisas. Essa causa primeira é o logos, o verbo, a palavra. Tudo surgiu e se mantém através dele, e sem ele nada existiria. Na verdade, essa causa primeira é Deus. Assim, o logos que estava com Deus é o próprio Deus. Entende, irmãos? Olha como que João se apropria de um conceito que já existia na sua época para formular a maior de todas as verdades. Jesus Cristo é Deus, é a palavra, é o logos de Deus. Eu quero aprender com vocês aqui algumas coisas rapidamente, algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Jesus Cristo é o Verbo eterno. Existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura, mas por ser eterno. Ele é Deus, estava com Deus. João 8,58, ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só. Segunda coisa que eu aprendo aqui, Jesus Cristo é o Verbo criador. Sem dúvida, há um paralelo entre João 1,1 e Gênesis 1,1, a nova criação e a antiga criação. Deus criou o mundo por meio de sua palavra. Disse Deus e houve, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, o que significa que Jesus não é um ser criado, ele é o Deus eterno. E eu quero que você preste atenção numa coisa, ele pode trazer à existência aquilo que não existe. E ele pode fazer com que coisas que ainda não aconteceram na sua vida aconteçam. Ele pode trazer à existência na sua vida situações que para você ainda são apenas sonhos distantes, porque ele é Deus. Coloque diante de Deus e fale, Senhor, isso ainda não existe na minha vida. Eu ainda não contemplo isso, eu ainda não vejo isso. E por mais que eu queira, e por mais que eu fale,
Eu sou incapaz de trazer isso à existência, mas tu não. Tu és o Logos. Se for a sua vontade, tu podes dizer uma única palavra. Lembra do centurião? Olha que coisa maravilhosa. Lembra do centurião quando ele se encontra com Jesus? Ele diz: não há necessidade do Senhor ir na minha casa. Basta o Senhor dizer uma única palavra e eu sei que o meu servo sarará. Esse é o nosso Jesus. Coloque diante dele a sua vida e fale: Senhor, eu gostaria de tantas coisas, coisas que ainda não são reais na minha vida. Se for a sua vontade, faça com que essas coisas surjam, porque tu és o Logos. Tu podes todas as coisas. Havia um pastor que pregou no sul dos Estados Unidos, isso lá no início do século XX. E o pastor da igreja na qual ele pregou chamou a atenção daquele pastor para um irmão já idoso da igreja. Quando começou a Guerra Civil Americana, disse ele, aquele homem morava no sul e alistou-se no exército. O general o selecionou, enviando-o como espião ao exército do norte. Como você sabe, exércitos não têm qualquer clemência quanto a espiões quando são apanhados. E ele foi descoberto, foi levado à corte marcial e condenado a ser fuzilado. Enquanto estava na cela, aguardando a execução, proferia todo tipo de palavras ofensivas a Abraham Lincoln. Certo dia, um oficial do norte veio até a prisão e entrou em sua cela. O prisioneiro, cheio de ira, pensava haver chegado a hora de seu fuzilamento. Porém, o oficial comunicou que estava livre, entregando-lhe um papel assinado por Lincoln. Disse-lhe que podia voltar para sua esposa e filhos. Aquele homem que antes estava cheio de ódio, perguntou ao oficial: Abraham Lincoln me perdoou? Eu nunca falei uma palavra boa a seu respeito. A resposta do oficial foi: se você tivesse o que merece, seria fuzilado. Mas porque alguém intercedeu por você em Washington, foi perdoado e agora está livre. O que essa história tem a ver com o que eu acabei de pregar para você? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe o que isso significa? Significa que todos nós estávamos condenados, todos nós íamos para o inferno, todos nós estávamos com a nossa sentença escrita e decretada. Não havia salvação para nós, mas então Deus, na pessoa de seu Filho, veio até nós com as boas novas, dizendo: eu perdoo você. Você está livre. Deus conosco, Deus está aqui. Aí eu me lembro de uma música lá nos anos 80, quando eu me converti, não sei se alguém que conhece, que dizia assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está conosco, na pessoa de seu Filho Jesus, e por causa dele, a cela da prisão foi aberta para nós. Por causa dele, nós fomos perdoados. Por causa dele, não há mais condenação para nós. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Logos. Eu quero ler para vocês, a última aplicação desta noite. E junto com a aplicação, eu quero apresentar duas frases que falaram muito ao meu coração. O Verbo de Deus está aqui. Adoremo-lo e glorifiquemo-lo. É por isso que o nosso culto é a Jesus. O nosso culto é ao Deus Pai. O nosso culto é ao Espírito Santo. O nosso culto, o nosso louvor, ele é para Jesus. Ele é o Verbo de Deus que está conosco. Veja a frase de número 1. Jesus Cristo é Deus na forma de homem. Tão completamente Deus como se não fosse homem, e tão completamente homem como se não fosse Deus. A.J. Barron's disse isso. A segunda frase, de W. Dyer.
Cristo despojou-se da coroa para coroar-nos, pôs de lado suas vestes para com elas cobrir nossos farrapos e desceu do céu para conservar-nos fora do inferno. Jejuou 40 dias para poder banquetear-se conosco por toda a eternidade. Desceu do céu à terra para poder enviar-nos da terra ao céu. Por isso ele veio. Deus está aqui, irmãos. Deus está entre nós. Ele é o Verbo de Deus. Ele é Deus. Ele é o Logos de Deus. Entende por que João deu tanta ênfase nisso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como isso tem sido atacado mundo afora, mas essa é a base da nossa fé. E se você crê nisso, ore comigo. Pai, nós te agradecemos pelo Verbo, te agradecemos por Jesus, que é o Verbo de Deus, que é aquele que veio para ser o nosso Salvador, aquele que abriu as celas da nossa prisão. Obrigado porque o Senhor veio até nós, porque seria impossível irmos até o Senhor, mas hoje podemos orar, podemos falar com o Senhor e podemos ouvi-lo, porque Jesus tornou isso possível. Obrigado pelo Verbo. Queremos nesta noite, Senhor Deus, declarar toda essa igreja que nós cremos com todo o nosso coração que o teu Filho é Deus conosco. Cremos na Trindade Santa, cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E rendemos graças e louvores ao Senhor, ó Deus Trino, poderoso Deus. Nós te agradecemos por ter nos ensinado tanto nessa noite. Reforce a nossa fé e nos dê cada dia mais subsídios para que possamos defendê-la diante de tantos opositores. Não cremos na teoria da evolução, não cremos em outras teorias que de alguma forma querem desconstruir as verdades do Evangelho. Cremos na tua palavra, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Não existe outra verdade a não ser a sua palavra, e nós nos rendemos diante dela, nós nos submetemos a ela, ó Logos de Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus, seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.